Olá, amigos do canal Orbin! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma viagem fascinante pelo conhecimento. Hoje, vamos olhar para os céus e desvendar um dos espetáculos mais impressionantes e, por vezes, assustadores da natureza. A história do eclipse solar, desde os primórdios da humanidade. O Sol tem sido uma fonte de vida, calor e admiração. Agora, imagine o terror dos nossos antepassados quando, em um dia claro, o Sol começava a desaparecer, mergulhando o mundo em uma escuridão súbita e misteriosa. Para eles, não era um evento astronômico, era um presságio, uma mensagem dos deuses, ou um sinal do fim dos tempos. Um dos registros mais antigos de um eclipse vem da China, há mais de 4.000 anos. A lenda conta que os astrônomos reais Shi e Ou não conseguiram prever o eclipse. Diz a história que um dragão celestial estava devorando o Sol. O imperador, furioso por não ter sido avisado para realizar os rituais necessários, menos como bater tambores e atirar flechas para assustar o dragão, teria ordenado a execução dos astrônomos. Essa história, mesmo que seja uma lenda, mostra a imensa importância que esses eventos tinham. Prever um eclipse não era apenas ciência, era uma questão de estado e sobrevivência. Na antiga Babilônia, os astrônomos eram meticulosos. Eles mantinham registros detalhados em tábuas de argila, conhecidas como os diários astronômicos. Graças a essa dedicação, eles desenvolveram a capacidade de prever eclipses com uma certa precisão, usando um ciclo que hoje conhecemos como o ciclo de Saros, um período de aproximadamente 18 anos, 11 dias e 8 horas após o qual o Sol, a Terra e a Lua retornam a uma geometria semelhante. Para os babilônios, os eclipses eram presságios que poderiam prever o destino do rei e do reino. Se um eclipse fosse previsto, eles chegavam a colocar um rei substituto no trono para receber qualquer mal agouro, protegendo assim o verdadeiro monarca. Saltando para a Grécia Antiga, o pensamento começou a mudar. Filósofos e pensadores como Tales de Mileto começaram a buscar explicações naturais para fenômenos celestes. Acredita-se que Tales tenha sido o primeiro a prever um eclipse solar, em 585 a.C. A previsão foi tão precisa que o eclipse ocorreu no meio de uma batalha entre os lídios e os medos. Os soldados, aterrorizados pela escuridão repentina, largaram suas armas e fizeram as pazes imediatamente. O eclipse se tornou um mediador de paz. Esse foi um momento crucial, onde o eclipse passou de um sinal divino para um evento natural previsível, marcando o nascimento da ciência como a conhecemos. A compreensão dos eclipses continuou a evoluir. O astrônomo grego Hiparco, no século II a.C., usou um eclipse solar para fazer cálculos incríveis. Ele estimou a distância da Terra à Lua com uma precisão surpreendente para a época, usando a paralaxe, observando o mesmo eclipse de diferentes locais. A escuridão do Sol estava, literalmente, iluminando a mente humana sobre a vastidão do universo e o nosso lugar nele. Durante a Idade Média na Europa, a superstição voltou com força. Os eclipses eram novamente vistos como maus presságios, frequentemente associados a pragas, fomes e a morte de reis. Crônicas medievais estão repletas de relatos de pânico e medo durante esses eventos. As pessoas se escondiam, rezavam e temiam o juízo final. A ciência lutava para se fazer ouvir em meio ao clamor da superstição. Mas o Renascimento trouxe uma nova luz. Com a invenção do telescópio e o trabalho de gigantes como Copérnico, Kepler e Galileu, nossa visão do cosmos foi revolucionada. O eclipse deixou de ser apenas um alinhamento e tornou-se uma oportunidade científica única. Os astrônomos perceberam que, durante a totalidade de um eclipse solar, quando o disco brilhante do Sol está completamente coberto pela Lua, algo incrível se torna visível. A coroa solar. Essa atmosfera externa do Sol, milhões de graus mais quente que sua superfície, só pode ser estudada da Terra durante esses breves e preciosos minutos de escuridão. O eclipse de 1868 na Índia
foi um marco. Usando um novo instrumento, o espectroscópio, que divide a luz em suas cores constituintes, o astrônomo francês Jules Janssen analisou a luz da coroa solar. Ele descobriu uma linha espectral amarela que não correspondia a nenhum elemento conhecido na Terra. O astrônomo inglês Norman Lockyer, estudando os mesmos dados, propôs que se tratava de um novo elemento. Ele o chamou de Hélio, em homenagem a Helios, o deus grego do Sol. 30 anos depois, o hélio foi finalmente encontrado na Terra. Um eclipse nos ajudou a descobrir um novo elemento do universo. E a história não para por aí. Talvez a mais famosa confirmação científica proporcionada por um eclipse solar tenha sido a de 1919. Arthur Eddington, um astrônomo britânico, liderou 2 expedições, uma para a Ilha do Príncipe, na África, e outra para Sobral, aqui no Brasil, para testar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Einstein havia previsto que a gravidade de um objeto massivo, como o Sol, poderia curvar a luz de estrelas distantes que passassem por perto. Esse efeito só poderia ser observado durante um eclipse total, quando o brilho do Sol não ofuscasse a luz das estrelas. As observações de Eddington confirmaram a previsão de Einstein. A luz das estrelas realmente se curvava ao passar perto do Sol. De uma hora para outra, Albert Einstein se tornou uma celebridade mundial, e nossa compreensão da gravidade e do universo mudou para sempre. Um eclipse solar, observado em parte em solo brasileiro, validou uma das teorias mais importantes da história da ciência. Hoje, os eclipses continuam a ser um campo fértil para a descoberta. Satélites e sondas espaciais nos dão uma visão constante do Sol, mas a qualidade e a resolução das observações da coroa interna feitas da Terra durante um eclipse total ainda são insuperáveis. Cientistas de todo o mundo viajam milhares de quilômetros, carregando equipamentos sofisticados para se posicionarem no caminho da sombra da Lua. Tudo por alguns minutos de dados preciosos. Eles estudam o vento solar, as ejeções de massa coronal e a complexa física da atmosfera solar, que afeta diretamente nosso planeta, influenciando o clima espacial e nossas tecnologias, como satélites e redes elétricas. Mas além da ciência, o eclipse solar nunca perdeu seu poder de nos maravilhar. Ele nos conecta diretamente com nossos antepassados, que olhavam para o mesmo céu com medo e admiração. Ele nos lembra da grandiosidade do cosmos e da precisão da dança celestial entre o Sol, a Lua e a Terra. Estar no caminho da totalidade, sentir a temperatura cair, ver o céu escurecer em pleno dia e testemunhar o anel de diamante e a coroa solar brilhando no céu. É uma experiência transformadora que une ciência, beleza e um profundo senso de conexão com o universo. Da superstição ao nascimento da ciência, da descoberta de novos elementos à confirmação da relatividade, a história do eclipse solar é, em muitos aspectos, a história da própria evolução do pensamento humano. É a história de como aprendemos a trocar o medo pelo conhecimento e a transformar um presságio de escuridão em uma janela de luz para os segredos do universo. Gostou de conhecer a história do eclipse solar? Esperamos que sim! Se você ficou tão fascinado quanto nós com essa jornada pelo tempo e pelo espaço. Não se esqueça de deixar o seu like para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam descobrir essas histórias incríveis. E o mais importante, siga nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas próximas aventuras pelo mundo do conhecimento. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima!